pode fazer, tá? Acho que seria isso aí. Tá? O pessoal como ele vai estar fazendo a transmissão, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone e comentar, tá? Ele já vai dando as orientações em cima das dúvidas de vocês, beleza? Tranquilo, Rodrigo, tô aqui. Eu fui pegar água e me perdi no... Você quer fazer uma abertura aí, Maria? Não, tá tranquilo. Só para eles perguntarem, que eu tô vendo que eles estão ficando com vergonha. Não precisa ter vergonha, pessoal. Com vergonha. Tá bom? Obrigadão. Obrigado. Beleza, então? Beleza, pessoal. Eu vou colocar aqui minha tela. Estão enxergando? Estamos sim. Beleza. Então, pessoal, o Civil 3D ele é um programa voltado mais para a parte de infraestrutura, tá? Movimentação de tela. Isso aqui é... Como é que tira isso aqui, cara? Então, ele consegue fazer a parte de infraestrutura, tá? Rodovia, loteamento, consegue fazer a parte de drenagem, tá? Consegue fazer a parte de água, rede de esgoto. Eu tenho bastante domínio dele, que eu faço bastante projetos para construtoras. Então, a gente faz bastante projetos executivos, tá? E o Civil 3D é uma ferramenta bacana, porque ele te traz um detalhamento, assim, surpreendente, muito bom, tá? E não tem erros, tá? Que é importante, por exemplo, num canteiro de obra, no loteamento, a nossa movimentação de tela está certa, tanto para fazer um planejamento, tanto para a obra também não ficar um pouco perdida, né? Onde ele quer tirar terra, que no projeto esteja a retirada, a remoção dessa terra, tá? Vou falar um pouquinho primeiro da interface, tá? Diferente do InfraWorks, tá? Que ele tem uma interface mais simplificada, né? Menos comandos. Aqui a gente tem um pouco mais de comando. Eu queria ver com o pessoal aí, se pode liberar o microfone, quem já conheceu, já mexeu com o AutoCAD. Eu já mexi, eu acho que uma parte deles também já. A Bender falou que já, Manuel já, a maioria. A maioria? Beleza, então, se vocês forem olhar aqui, ó, a interface dele é muito semelhante ao AutoCAD, tá? Comandos, tá? Eu estou habituado a usar o AutoCAD em inglês, quando eu utilizo pouco, mas quando eu utilizo é em inglês, e o Civil 3D também. E os comandos do Civil 3D, a princípio, ó, se eu fizer linha, eu consigo fazer linhas, polilinha, faço polilinha, vou fazer um mirror, tá? F8, tá? Então, eu consigo manipulá-lo como se fosse um AutoCAD, tá? Mas a gente não utiliza os comandos do AutoCAD para a parte do Civil 3D. Se vocês vierem aqui em cima, nós temos uma configuração aqui que é específica para o Civil 3D, tá? E tem outra configuração aqui que é um AutoCAD, tá? É muito semelhante ao AutoCAD. Então, na minha máquina, eu não tenho o AutoCAD instalado, tá? Eu utilizo o próprio Civil 3D para não ocupar espaço no HD, né? E como ele tem as mesmas funções, eu acabo utilizando ele também para quando for abrir alguma coisa de AutoCAD, tá? Quando passa dessa função, tá, para a do Civil 3D, aparecem alguns comandos a mais. E uma das principais é essa aqui, tá? Que a gente chama de Tool Space. E a aba de propriedades, que já é comum no próprio CAD. Essa aba aqui é como se fosse um navegador de projetos, tá? Quem já ouviu falar de Revit, já trabalhou com Revit, a gente também tem um navegador de projetos, tá? Então, eu posso compará-lo ele com o Revit, tá? Um navegador. Então, aqui eu tenho pontos, tá? Superfícies,
alinhamentos, linhas de referência que, para o Civil 3D, que a gente chama de feature lines, sites, que é para a parte de loteamento, tá? Isso aqui, não sou um perito em inglês, mas não vou nem tentar pronunciar. Isso aqui é a parte de drenagem, tá? Pipe networks, que a gente consegue fazer tubulações, tá? Tanto de drenagem quanto de esgoto, a gente consegue usar por esse. A gente abre aqui, tem os comandos aqui, tá? Um navegador para conseguir selecionar algumas coisas, tá? Pressure networks, que é redes pressurizadas, tá? Pode ser rede de água, por exemplo. Isso aqui eu não sei o que é. Aí pula, vai para corredores, tá? Então, a gente usa muito para loteamentos, usa para rodovias, tá? Que a gente precisa ter um alinhamento e um corredor. Um alinhamento é como se fosse uma linha de referência a qual o seu perfil, que ele chama de corredor, tá? O perfil, não, o seu arruamento, né, que ele chama de corredor, vai ter que traçar. Assemblies são os perfis das ruas, tá? Ele chama de assembly. Então, qual que é a largura da minha via? Então, se tem calçamento, se não tem calçamento, eu consigo colocar ele por aqui. Tem essa parte de interseções, que, assim como no InfraWorks, aqui você consegue colocar interseções também. Isso aqui é uma facilidade para quem for topógrafo, tá? Eu não sou topógrafo, então não uso, não sei como que utilizaria, mas você consegue largar pontos aqui direto da estação. Tem algumas funcionalidades aqui que não sei mexer. E esse data shortcuts aqui, que acontece? Às vezes, quando você tem um arquivo muito grande, eu fiz uns anos atrás um loteamento, tá? O loteamento tem bastante ruas, né? E tinha, se não me engano, 79 lotes, 79 quadras, perdão. Cada quadra mais ou menos uns 100 lotes. O que aconteceu? Se eu fosse fazer tudo no mesmo arquivo, esse arquivo estava ficando muito pesado, tá? Mesmo tendo um computador bom, ele travava, não dava muito certo. Então, o que a gente fez? A gente dividiu aquele loteamento em quatro etapas, a gente chama de etapas, né? 4 partes. E, além de 4 etapas, a gente dividiu ele em seções, digamos, cada etapa. Então, uma parte tinha só alinhamentos, um arquivo tinha só superfícies, uma tinha só alinhamentos e outra tinha os corredores. Eu vou te dar, tá, filho? Desses 3 arquivos, a gente juntava em um só e dali tirava a movimentação de tela. Então, fica um arquivo fácil de manipulá-lo, tá? Ele ficou leve, dava para fazer alterações. Claro, algumas alterações tinha que abrir dos arquivos, mas é uma solução interessante para quando for algum trabalho bastante grande, tá? Então, eu habilito ele nessa aba ROM. Tá? Habilito, desabilito. Tem algumas outras funções aqui, tá? Que a gente vai ver mais tarde. Tá? Pontos. A gente pode criar pontos aqui, tá? De referência. Isso aqui é interessante. Vou dar dois exemplos, tá? Um para loteamento, um para rodovia. Tá? Se for falar para loteamento, eu consigo criar pontos, né? Eu crio uma superfície, eu coloco as quadras, né? Eu vou fazer um desenho rápido aqui. Temos que são quadras, tá? Eixos de rua e quadras. Aqui dentro vai ter seus lotes, certo? Tá? Vou fazer uma quadra aqui só. Vai ter só isso aqui de lote, tá? Beleza. O topógrafo, ele vai ter que colocar estacas quando ele entregar a obra, certo? Para delimitar cada lote. Então, eu consigo, pelo Civil 3D, botar a topografia, tá? Botar o partido urbanístico aqui em cima também. E consigo colocar
a coordenada das estacas, e vai facilitar bastante o topógrafo, que ele só precisa direcionar o cara da estaca lá para a direita, para a esquerda, né, e cravar a estaca, tá? Então, cria assim uma facilidade. A mesma coisa para a rodovia, né? Vou fazer uma SP-Line aqui, considerando que fosse uma rodovia. Então, eu consigo colocar pontos georreferenciados a cada 20 metros, por exemplo, e criar um arquivo de texto para que o topógrafo possa embutir esse arquivo de texto no seu, tanto faz, TK ou estação total, e ele vai conseguir locar a sua rodovia com muito mais destreza, com muito mais rapidez, tá? Um dos comandos que a gente usa bastante, ainda na aba Home, né? Essa parcel, feature line, grading, tá? Isso aqui é para fazer lotes, então, para quem for trabalhar com loteamento, ele já coloca a área e todas as cotas, tá? Do seu lote, tá? Automático, se não era mais, tá? Ele é um programa em BIM, então, ele lê todas essas informações. Feature line é uma linha de referência, tá? Tem várias utilidades. Grading quando quiser fazer um platô, tá? Ou quiser fazer um talude, a gente usa este comando. Alinhamentos, então, como eu falei antes, a partir de um alinhamento a gente consegue criar perfis, tá? A gente cria perfis e corredores, tá? A partir desses alinhamentos. Interseções, assembly, vou repetir de novo, né? A seção do seu pavimento, né? A seção da sua rua. Essa parte aqui é para drenagens, tá? Parte networks. Aqui tem profiles, né? Que se repete, consegue visualizar, tem algumas configurações. Daqui para frente já comandos de AutoCAD, tá? Linhas, mover, rotacionar, trim, layers, tá? Então, aqui já tem várias layers criadas, tá? Por quê? Porque o Civil 3D trabalha com as layers dela, tá? Então, o template, quando você vier aqui em Start, eu consigo abrir, vou fazer diferente, né? Aqui com o botão direito, From Template, né? Para quem consigo, o Civil 3D já vem com template, mas você pode modificá-los, fazer templates seus, tá? Sem problema nenhum. E elas já vêm configuradas aqui, e cada comando que eu dou, de alinhar, fazer corredor, ele vai criando suas layers automáticas, tá? Então, você não tem essa preocupação de layer criar, tá? Ele tem que criar automaticamente. Essa parte de inserir aqui, ó, tá? Você pode importar modelos, consegue importar pontos topográficos, tá? De um levantamento feito, que eu vou mostrar depois, tá? De uma forma bem tranquila, simples. Tá? A partir de um arquivo TXT, você consegue criar uma topografia, certo? Tem outras funções aqui, não sei o que serve. Aqui tá, consegue abrir modelos do InfraWorks, tá? Alguma outra coisa importante aqui. Consegue criar algumas outras coisas, mas tem pouca utilidade, tá? O principal tá aqui na frente, nessa parte de inserir, tá? Até aqui assim. Anotar, então, aqui tem também, ó, consigo criar tabelas, tá? Volumes de corte ateiro, tá? Legendas, tá? Isso aqui, label, que é interessante quando você faz rede de drenagem. Então, eu coloco toda a minha rede, eu consigo botar os PVs, consigo colocar as tubulações, e com alguns cliques eu já consigo identificar todas, né? Cota da diretriz inferior do tubo, cota do terreno, cota, a diferença entre nível, por exemplo, do PV, né, da cota da diretriz inferior até a cota terrena, eu consigo colocar a diferença. Aqui também, né, adiciona tabelas, tá, de movimentação, quase como aqui, tá, a gente usa, quase parecido, mas eu costumo usar mais aqui, porque eu clico, por exemplo, numa superfície e gero a tabela por aqui. Textos, tá, dimensões, já volta um pouquinho mais para o AutoCAD. Essa parte de modificar, então, a única coisa que é do CAD é aqui no final, tá, de mover, copiar. O restante aqui é
civil, então eu consigo modificar muita coisa, tá? Consigo modificar pontos, superfícies, consigo mudar parcelas, consigo mudar tudo aquilo que eu criei para arruamento que está aqui, consigo inserir PV, deletar PI, tá? Que são pontos, quando eu criar quando eu criar um alinhamento, tá? Eu posso deletar e colocar PIs que são bolinhas para se movimentar ele, tá? Conseguir alterar. Essa parte de analisar aqui também a gente usa bastante, né? Eu vou mostrar mais especificamente isso aqui, que é uma análise de volume de material, tá? Consigo quantificar, isso aqui é de corte inteiro, tá? Isso aqui é quantificar material, também é muito utilizado. Cria tabelas por aqui também, né? Total de volume, total de material, tá? Visualizar aqui tem praticamente as funções do CAD, do civil, tá? Usa pouco, tá? O Toolspace está aqui, por exemplo, né? É a parte de visualização da sua interface. Aqui, tá? Consegue manipular vínculos, tá? Importar outros arquivos, tá? Aí, quando for um trabalho realmente muito grande, a gente acaba que utiliza isso aqui um pouquinho, principalmente o Data Shortcuts e Import, tá? Isso aqui a gente pode exportar, tá? A gente consegue exportar para o InfraWorks, consegue exportar para MX, tá? Que é um arquivo de leitura. Aqui, se repete vários comandos de novo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Tem essa aba aqui que é bastante importante, que é interpolação, né, digamos, do InfraWorks para o civil, tá? Então, daqui você pode importar, pode exportar. Parte colaborativa, tá? Então, para quem tem 1360 é legal. Eu acho que aqui já acabou, tá? Então, eu vou começar a mexer agora de verdade, tá? Depois dessa minha explicação aqui. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu tenho aqui na minha área de trabalho um arquivo de pontos, tá? Vou abrir esse arquivo de pontos. Então, isso aqui é um arquivo que foi tirado de uma exceção total, tá? De um projeto antigo meu. Então, eu tenho aqui uma separação por espaço, tá? A exceção total, o LTK, ele tem duas formas de separar, tá? Ou é vírgula, ou é espaço. No caso, esse arquivo aqui está por espaço. E existe aqui um número, tá? Uma identidade. Eu consigo enxergar uma descrição. Eu consigo enxergar, se não me engano, isso aqui é o norte, isso aqui é o oeste, e a elevação do meu ponto, tá? Então, informações básicas que eu preciso ter no levantamento topográfico, tá? Então, a sua coordenada, tá? Aqui, XY, né, como eu quero chamar, a elevação do ponto e uma identificação, tá? É costumeiro, assim, os caras colocar algumas identificações, tá? Cerca, eixo, TN, é terreno natural, tá? MF, meio fio, então, para auxiliar, isso aqui, eixo, provavelmente é um eixo de rua, tá? De alguma rua que existe. Então, isso aqui ajuda tanto o topógrafo, como ajuda também para nós nos localizarmos, tá? No programa, tá? Eu vou deixar ele aberto por enquanto. A primeira coisa que eu vou fazer é importar esse levantamento topográfico. Então, a partir desses textos, eu vou montar uma topografia, tá? Então, eu vim aqui em inserir, tá? E vou importar esses pontos. Aqui eu vou adicionar por aqui. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos um arquivo que foi adicionado, tem um erro. Por quê? Porque se eu deletar isso aqui, ó, existe sequências, tá? Existe já coisas pré-definidas. E nenhum desses leitores, tá, identificou o meu arquivo. Então, eu vou precisar criar um arquivo novo. Eu vou pegar esse aqui, ó,
PNZD, tá? E vou pegar esse aqui, tá? Delimitado por espaço, que é o meu caso. Vou pegar o mais próximo que eu tenho. No caso, eu tenho ponto, eu tenho norte, eu tenho oeste, eu tenho elevação, Z, e tenho descrição. Tem tudo que eu tenho aqui, só que numa ordem diferente. Então, eu vou pegar ele aqui e vou, tá, criar uma cópia dele, tá? Vou copiá-lo. Vou dar o nome dele de P.D descrição norte, oeste, Z, tá? Aqui embaixo eu tenho que mudar, né? A ordem que vale aqui é a descrição. Então, eu tenho ponto, descrição, norte, oeste, elevação, tá? Ponto, vou botar um do lado do outro aqui. Então, eu tenho ponto, descrição, norte, oeste e a elevação do meu ponto, tá? Ele está delimitado por espaço, já está tudo ok. Vou fechar. Quando eu adicionar agora esse meu arquivo de pontos, ó, eu consigo conferi-lo por aqui, ó, tá? Então, ponto, descrição, norte, oeste, elevação. É isso mesmo, tá? É só dar um ok. Esperar processar. Então, ele está aqui, tá? Fazer ZE, Enter. Ah, então, ele criou todos os meus pontos aqui. Ó. Eu vou fazer um orbital. Aí eu não vou conseguir enxergar ele aqui também, né? Eu vou voltar na XY. Um desses pontos está todas as descrições dele aqui, tá? Mesmo o nome dele aqui, a descrição do server. Então, as informações contidas estão aqui. Consigo manipular isso aqui, ó, tá? Agora já, tá vendo que tem grupo de pontos aqui, ó. Eu tenho todos os meus pontos aqui, eu posso botar as propriedades dele, tá? Consigo mudar a seta aqui, aplicar, um pontinho azul. Consigo deixar a descrição. Então, ó, terreno natural, meio fio, então aqui existe uma rua, tá? Aqui ele colocou algum ponto de referência dele, seguindo. Então, todas as informações pertinentes eu coloco aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos topográficos e criar uma superfície para ela. Tá? Aqui, vou criar uma nova superfície e vou dar um nome para ela aqui. Opa. Terreno natural. Aqui, como eu quero ver minha topografia, tá? Se a gente vai ver daqui a pouquinho. Vou dar um OK. Não criou nada aqui, mas se eu abrir minha superfície, acabou de criar uma nova aba, tá? Vou abrir ela aqui, eu consigo, aqui a Endpoint Group, tá? Aqui nós temos um grupo de pontos aqui, eu consigo adicionar um grupo de pontos. Então, vou pegar todos esses pontos aqui e criar minha topografia. Tá? Esses pontos aqui agora eu não posso deletá-los, tá? Porque eles fazem parte do meu projeto. Eu criei a partir desses pontos. Se eu deletar eles, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, e vou fazer um delete no meu teclado. Ó, meu terreno aqui ficou com uma interrogação. Então, eu venho aqui e tem um negócio que chama reboot aqui. Tá? Reboot, traduzindo em inglês, seria reconstruir, né? Como se fosse um atualizar, digamos assim. Tá? Então, ele perdeu essa topografia, então não posso deletá-los, tá? Eu preciso manter esses pontos aqui. Como eu faço para tirar eles? Venho aqui,
Opa, venho aqui nos meus grupos de pontos aqui, vou nas propriedades e digo que eu não quero, né, nenhum, none, não quero mais enxergá-los, pronto, ficou só minha topografia, tá? Se eu fizer um orbital aqui, ó, eu consigo enxergar a minha topografia, mas o Civil 3D, ele não é para se enxergar desse jeito, tá? Não é muito interessante a gente ficar fazendo orbital. Vou voltar aqui para XY. Ele tem uma outra configuraçãozinha aqui, ó. Se eu clicar aqui e fizer com o meu botão direito, ele tem uma opção aqui escrito Object View, tá? Então, qualquer coisa que eu for criar, eu visualizo ela desta forma, tá? Isso faz com que eu não precise exigir muito da minha máquina, tá? É como, digamos que fosse um outro motor aí, tá? Ele meio que desvincula, tá? E você vem aqui, ele fica mais leve de manipular. Lógico, como o arquivo está só com a topografia, né, a gente faz orbital, vai embora, tá? Conceptual. Então, mas quando você começa a trabalhar no arquivo, esse arquivo vai ficando pesado. O Civil 3D é relativamente pesado de manipular. Tá? Então, aqui a gente consegue enxergar, ó, tem umas trincheiras, tá? Eu lembro desse projeto aqui, que a prefeitura queria abrir as ruas, tá? Queriam ser amigáveis e precisavam de terra e queriam tirar um pouco de terra lá e queriam abrir no alinhamento das ruas. E atrapalhou a gente, né? Porque a rua passou aqui, ó. Eles tiraram bem no meio do lote aqui. Aí deu só trabalho para nós, foi compactar tudo. Só passamos raiva. Mas enfim, tá? A gente visualiza ele, tá? Qualquer coisa a gente vem aqui, botão direito, Object View, a gente visualiza o que a gente quer ver. Beleza? Para modificar aqui, ó, tá, a topografia, a forma de visualizar, se eu vier aqui, ó, eu tenho algumas configurações, tá? Eu quero a cada 10 metros, tá? O principal a cada 2 e o secundário a cada 10 metros, ou eu quero mais junto, tá? Eu vou deixar aqui um pouco mais separado. Os 5 metros principal e 25 a secundário. Tá? Eu vou deixar aqui do jeito que estava mesmo. Isso aqui é configurável, tá? Se eu vim aqui, propriedades, tá? Consigo manipular várias coisas aqui. Mas eu vou falar disso aí agora, senão não... São 2 horas, é pouco tempo para falar. Mas tem algumas funcionalidades legais que eu consigo fazer aqui já, tá? Uma delas, tá? Conhecer o meu terreno. Lógico, se eu vier aqui com o botão direito e Object View, eu vou visualizar. Mas às vezes eu não quero isso. Às vezes eu já tenho algum traçado que eu quero delimitar, por exemplo. Tá? Eu peguei isso aqui foi feito um loteamento, vou tentar fazer uma rodovia aqui. Tá? Eu vou fazer uma polilinha, ó. Line. Vou começar aqui. E vou fazer uma linha qualquer. Isso aqui vocês vão gostar pra caramba. Tá? Criar uma polilinha, tá? Digamos que isso aqui seja um possível traçado, tá? Da minha rodovia e eu quero enxergá-la. Como que é o meu terreno? Se eu vier aqui com o botão direito, nós temos Click Profile, tá? Clico nele. Então, ok. Vou clicar em aqui fora. Isso aqui é aviso não é erro. Eu consigo, ó, visualizar como que é a minha topografia. Então, como eu preciso, pelo menos, saber de onde que eu comecei, né? Eu comecei de baixo para cima, então eu sei que meu terreno aqui é mais baixo, aqui é mais alto. Mas olha que legal, deixa eu aproximar aqui um pouco para tentar dar um foco aqui. Se eu pegar a minha polilinha agora e manipulá-la, ó, eu consigo, ele vai se atualizando, tá? Aqui. Vou puxar ele para cima agora. Então, eu consigo já ter uma noção de como é meu terreno, tá? Lógico que aqui ele sobe, desce, sobe, porque tá subindo, tá subindo, tá descendo de novo. Ó. Então, tá? Isso aqui é um negócio bem legal, tá? Que a gente utiliza bastante quando faz projeto de rodovia. Para eu tirar tudo aqui, é só deletar. Ele já deleta o gráfico que eu fiz aqui, tá? Se eu clicar em cima dessa topografia,
Tem outra coisa que eu gosto bastante, que é essa aqui, essa gotinha d'água aqui, tá? Hot drop. Clico nela, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma polyline, uma SP-Line. Digamos que existe, que minha rodovia vai passar aqui, tá? Existe uma rodovia aqui. Eu vou clicar nessa gota de água e vou clicar, ó. O que acontece? Ó, ele está mostrando para mim qual que é o traçado dessa gotinha d'água. Vou clicar mais do lado, ó. Então, aqui eu consigo, aqui ele tá, aqui tem uma pocinha. Aí, então, aqui tem outra. Tá? Então, o que eu consigo enxergar daqui? Estou fazendo bastante, mas eu consigo enxergar que aqui tem que ter um ponto de drenagem, tá? Ó, praticamente todas as minhas linhas tentam, né, tendem a vir para esse lado aqui. Então, aqui eu teria que ter um ponto de drenagem. Isso aqui é bem interessante, tá? Como é um modelo pequeno, não se vê tanto. Mas imagine isso aqui agora, desse tamanho aqui, e eu preciso saber agora onde que eu preciso fazer uma boca de lobo, né? Uma galeria aqui, tá? Isso aqui é bem legal. Para eu deletar, tá? Se eu pegar aqui, fazer desse jeito, pode ser que eu pegue algumas outras coisas que eu não quero que pegue, tá? Tem uma coisa que funciona bastante aqui, é esse aqui, ó. Selecionar alguma coisa que eu quero, botão direito, Select Similar, tá? Tem no AutoCAD também, mas como aqui é o Civil 3D que cria as layers, ele me impede de eu pegar alguma coisa que eu não queira. Então, selecionei tudo, deleto, tá? Isso aqui também é bem legal, é bem útil aí para quem for fazer algum projeto. Oi. Celso, Oi. Tá me escutando? Oi, pode falar. Não, Sim. Desculpa interromper você. Não, é que eu lembrei Não, pode ficar à vontade, tá? de uma das outras aulas, e aí vocês mostraram no InfraWorks que ele precisava achar um traçado ideal dentro do modelo que você tinha feito o upload. Aí também tem, ou seria ideal eu usar o InfraWorks e depois eu entrar no Civil 3D com esse traçado já definido? Assim, ó, o InfraWorks, para esse estudo preliminar, o InfraWorks, sem dúvida, é muito melhor que o Civil, tá? O Civil tem algumas coisas que ele é um pouco engessado. Essa parte de otimização de perfil, otimização de alinhamento, né, que nem foi colocado regras, né, colocado onde não quero passar, onde não quero que passe, isso aí é específico do InfraWorks, tá? A gente não consegue fazer isso no Civil. A principal diferença do Infra para o Civil é o detalhamento, tá? O InfraWorks é para deixar bonito, tá? É para ter um estudo rápido, e o Civil 3D é a parte mais minuciosa, tá? Então, normalmente a sequência é essa, tá? Vai do InfraWorks e passa para o Civil. Então, essa parte de otimização de perfil é só no Infra, tá? Então, se você quer continuar do InfraWorks e trazer para o Civil, é possível, tá? Tem essa interação existe. Mas o traçado mesmo, inicial, o InfraWorks é mais bacana. Porque eu não consigo, aqui eu consigo criar um arquivo por vez. E no Infra eu consigo criar as propostas, né? Eu consigo criar várias propostas. Então, eu tenho um domínio muito maior no Civil 3D, não sei se vocês devem perceber, mas porque a gente trabalha muito mais no Civil que no Infra. Tá? A gente trabalha muito mais no Civil 3D que no Infra. Eu, pelo menos, né, quando parte para projeto técnico. Porque eu pensei, porque eles estavam mostrando ali a linha d'água, né? Porque aí, meio que nesse momento, eu poderia ver que está aparecendo que meu traçado não está muito conveniente, ele está passando muito perto ali esqueci o nome mais técnico, mas aí perto do rio onde a água vai escorrer, e aí eu teria que mudar, né? Então, era mais isso. Então, era mais essa dúvida, porque pode ser que eu precise mudar o meu traçado em razão disso, e
Enfim, talvez isso não percebi lá no InfraWorks, e agora eu estou percebendo no meu Civil 3D que vai dar merda, eu vou precisar de uns dispositivos de drenagem novos aí. O infra faz isso também, tá? Ah, faz. Isso. Eu até... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá? Ele tem uma opção ali que calcula para você, inclusive, o tamanho da passagem. Ah, vai demorar para abrir. Tá, vamos seguir. Mas lá tem uma opção que ele reconhece para você a bacia, tá? E em cima da bacia, ele vai reconhecer que ele, inclusive, vai dar, tipo, uma gota d'água aonde que você vai precisar colocar drenagem, tá? Passagem, onde que realmente vai acumular água. Só que aí você precisa ter... pegar uma área bastante grande, tá? Mas ele faz, tá? Tudo isso você consegue prever lá no Civil 3D, né? Desculpa, no InfraWorks. Quando você vai para... Aqui, ó. Quando você vai pro Civil, você já tem todas essas dúvidas sanadas, entendeu? Que eu não vou conseguir abrir agora, mas... Não, entendi. Tá? Uhum. Aqui é só, realmente, é uma função muito básica isso aqui, tá? O Civil 3D seria, então, o projeto definitivo ou já o executivo, né? Eu passei ele da parte Exato. do projeto básico. O projeto básico eu fico no infra, e aí definido o traçado, eu pulo para o Civil 3D para fazer as outras etapas do projeto. Isso, exatamente, tá? Quando você tiver tudo já definido, você vem para o Civil 3D. Eu normalmente nem pego o modelo do InfraWorks, por quê? Tá? Eu faço bastante loteamento. Então, eu tenho um partido urbanístico aqui já. Então, eu não consegui copiar isso lá no infra. O que eu faço? Eu crio meus alinhamentos, tá? Paralelos, porque eu já sei como vai ser minha rua, como que eu vou fazer o traçado dele. Eu já defini isso lá no infra. Então, aqui é bem rápido de remodelar. E aí você, às vezes, não cria alguns vícios que você, talvez, não tenha visto. Como é rápido de fazer, eu normalmente não importo, tá? Só quando eu realmente estou com muita má vontade de conferir meu projeto. Tipo, não estou com vontade de olhar ele de novo e jogo do infra para cá. Mas, normalmente, eu jogo de novo aqui, tá? Para, digamos, uma segunda revisão, um descargo de consciência. Entendi. Beleza? Beleza, obrigada. Qualquer coisa, tá, pessoal? Pode me chamar aí. Deixa eu ver o que eu vou falar agora. Tá. Eu vou começar a falar um pouquinho, tá? Vou simular aqui uma rodovia, tá, pessoal? Que já são 2h40, nós temos 1h e pouco ainda. Preciso mostrar bastante coisa. Então, aqui na aba Home, tá? Nós já importamos, tá? O que faltaria aqui para fazer ainda, tá, pessoal? É georreferenciar isso aqui, tá? Então, quando eu georreferenciar, ele vai abrir aqui uma abinha de Google e eu consigo, tá? Locar. Só que isso aqui leva meia hora, praticamente, para fazer, e aí vai esgotar todo o tempo e não vou mostrar as partes legais, tá? Vou fingir que isso aqui já está tudo georreferenciado, tá? Então, eu vim aqui, ó, eu consigo criar alinhamentos, tá? De várias formas, que a partir de uma tubulação, consigo fazer um offset, tá? Consigo a partir de um objeto. No caso, eu vou simplesmente criar um aleatório, tá? O nome aqui, tá? Ele já tem uma prévia, tá? Alinhamento, tal, tá? Alinhamento 1, alinhamento 2. Você pode deixar ele fazer esse alinhamento ou você definir, tá? Vou botar aqui rodovia principal. Rodovia principal. Aqui tem essa parte de start, isso aqui é bastante interessante. Lembra que antes eu comentei que eu fiz um projeto e separei em 4 etapas, né? O que acontece? Tinha uma rodovia, duas no caso, avenidas que cruzavam de uma etapa a outra etapa. Então, se uma terminou com 500 metros, 502 metros, eu escrevi aqui 502 metros, tá?
E aí, ele parte do estaqueamento de novo a partir dele. Então, ele vai continuar a partir de lá, tá? No caso, o meu começou do zero aqui, eu vou deixar ele no zero, tá? Aqui, quando eu tiver algum lote de referência, usa mais para loteamento, praticamente não usa, não põe nenhum, tá? O tipo de elemento que você quer, tá? Então, vamos deixar isso aqui mesmo. Labels é o que você quer que identifique, tá? Eu consigo deixar nenhum ou colocar todas as existentes nesse template, tá? Então, cada template é configurado, tem que criar seus labels. Vou dar um OK, tá? Abriu essa abinha aqui, deixa eu ver no meio. E aqui eu consigo, tá? Criar um alinhamento sem curvas, com curvas, tá? Consigo configurar minhas curvas, tá? Então, eu quero um raio de curvatura de 200, quero de 100, tá? Bom, criou, tá? Isso aqui que eu vou explicar, isso aqui não se adapta ao Brasil, tá? Isso aqui é para pavimentos realmente de alta velocidade, né? Nos Estados Unidos existem rodovias, né, que não tem limite de velocidade, então você precisa criar uma espécie de preparação para a curva, aí você entra para a curva, e depois você tem uma preparação de saída de curva, tá? Se você quer realmente fazer algo muito extraordinário, tá? Mas dificilmente se vê isso aqui no Brasil, normalmente você entra para a curva direto, tá? Vou dar um OK, tá? E vou pedir para fazer a minha rua, tá? Vou vir aqui, ó, ele criou minha curva, ó. Beleza, tá? Criei aqui. E aqui eu tenho, ó, isso aqui é tudo configurável, tá? Mas eu tenho já algumas informações, tá? Início do trajeto, tá? Tá em inglês, é só corrigir, tá? As estacas aqui, eles estão de 10 em 10 metros, mas tem uma descrição só de cada 20, né? De 40, 60, 80 metros. PC, ponto do começo, OMID, ponto do meio, e PT, ponto término, tá? Então, as 3 identificações das curvas, ele já te dá automático a estaca, certo? Continua com o estaqueamento aqui, aqui começa de novo, ó. Aqui ele está com a tangente dele, ó. Posso aumentar a tangente, diminuir a tangente, tá? Vou manter ele aqui mesmo, tá bonitinho, tá? Então, eu já consigo ter meu traçado aqui, tá? Digamos que eu já tenho definido o que ele vai passar aqui. O segundo passo é criar um perfil, tá? Então, eu vou criar um perfil. Então, a princípio, tá? Eu vou pegar, só tem uma rodovia aqui, tá? Mas digamos que no loteamento eu vou ter 200 ruas, tá? Então, é difícil, às vezes, saber pelo nome aqui, vai ter uma lista extensa aqui, né? Então, tem essa opçãozinha aqui, ó, tudo que tem esse quadradinho aqui, tá? Eu vou e seleciono o perfil que eu quero, tá? Enter, pronto, tá? Ele vai selecionar tudo que tiver aqui, ó. Consigo ser como se fosse uma seleção no módulo aqui, na seleção no Windows, tá? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o único terreno que eu tenho, por enquanto, no meu arquivo, tá? Vou adicionar o terreno natural e vou pedir para colocar o perfil no vinha aqui, que é a visualização aqui, né, no módulo. Clico aqui. Aqui existe alguma série de configurações, tá? A gente vai passar tudo. Acho que até que eu vou mostrar depois. Vou criar perfil, clico, ele criou exatamente aquele próximo, né, o perfil com algumas informações a mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, depois de criado, tá? Eu vou vir aqui e vou criar o meu traçado, tá? De como que eu quero que fique a minha rodovia, tá? Então, vou vir aqui, mesmas coisas que antes, tá? Consigo fazer sem curva ou com tangentes, tá? No caso, eu gosto de usar com tangente. E crio, opa, pode ser, fazer algo meio estranho. Uma coisa que eu vou falar para vocês, para quem for mexer e começar a fazer o perfil, uma coisa bem
lógica, tá? Bem estúpida até. Mas você precisa começar no começo e terminar no final, tá? O que acontece? Tem várias vezes, tá, alunos que vêm, professor, tá bugado aqui meu terreno, civil 3D não funciona, não sei o que, não presta. Aí tu vai ver o que aconteceu, o que nosso amigão fez. Ele clicou aqui sem querer, tá? Então, o que acontece? O civil entende que isso aqui é um vazio e ele vai criar, nós estamos na cota 434, ele vai criar um desfiladeiro aqui, em linha reta praticamente, tá? De 434 metros. Então, ele precisa necessariamente começar no começo e terminar no final. Tá? Eu tento deixar isso bem claro, porque não é uma vez que acontece, não, é bastante. De 10 alunos, 3 vêm com esse mesmo problema. Tá? Então, comece no começo e termine no final. Tá? Então, criei aqui um perfil, tá? Como que eu almejaria que fosse o meu terreno, tá? Então, algumas coisas legais aqui, tá? Uso das propriedades dele. Eu quero que ele crie as churas, tá? Então, ó, verdinho agora ficou onde que é laterado, e vermelho onde que está sendo cortado, tá? Então, posso deixar ela sólida. Isso aí é tudo manipulado, tá? A forma que você quer visualizar. Então, tem algumas coisinhas legais aqui. Tá? Depois que eu crio o perfil, eu consigo criar um corredor, tá? Então, eu venho aqui, ó, crio um corredor, e aqui ele está pedindo para mim o quê? Uma assembly, tá? Então, sem assembly, eu não consigo criar uma rodovia, porque o Civil 3D precisa saber como que eu quero que seja a seção da minha rua, tá? Então, vou fazer um cancelar aqui. Eu tenho aqui ainda na Rabon, tá? Vocês viram que a gente não saiu daqui ainda, não, nem chegamos só até aqui das configurações e só metade delas. Então, vem aqui, tem uma paleta aqui, tá? Paletas aqui, tem uma paleta aqui. Então, eu consigo, tem algumas assemblies prontas, tá? Eu vou usar essa assembly aqui, ó. Vou clicar. Então, mais informações aqui, que não serve para nada. Beleza, então eu tenho um perfil criado, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Eu posso configurar tudo isso aqui, tá? Eu vou mostrar dessa que já existe, então eu tenho uma rua, tá? Eu consigo definir, mudar a inclinação dele aqui, ó, menos 5, tá? A gente põe menos para descer, tá? Menos 5. Se eu botar positivo, ele vai ser uma rua não abaulada, mas achatada para algum lado, né? Vou deixar aqui menos 3, tá? Aqui também, tá? Menos 3. A seção da rua, quero um lado com 5 metros, por exemplo. Vou deixar os dois, não, 2 é pouco. 5 aqui, tá? 5 aqui. Eu tenho um meio fio, posso tirar, posso colocar esse meio fio, tá? Aqui, se eu deletar esse meio fio, ele já atualiza. Vou fazer um Ctrl Z, vou deixar ele ali. Aqui também eu consigo, tem as camadas aqui, ó, se eu aproximar bem, vocês vão ver camadas, temos 1, 2, 3, 4 camadas. Essas camadas, elas podem também, ó, modificar, temos a subbase, base, aqui a subbase, base, não sei a tradução disso aqui, mas seria rocha aqui, tá, 25, posso manipular isso aqui também, tá, ambos os lados, tá. Aqui também, ó, eu consigo manipular esse passeio aqui, tá, a largura dele, quero 2 metros, tá, 5 metros, ó, então, assim, ficou, eu vou deixar aqui 2 metros, e essa parte de grama aqui eu vou deixar 0, tá? Mesma coisa para o outro lado. 2 metros, 0. Então, eu quero a calçada, eu quero um pouquinho de grama. Isso aqui é a simbologia dele de corte e aterro, tá?
Então, aqui eu também consigo, obviamente, as dimensões, mas, se eu vou preencher, eu quero que seja 4:1, 2:1, tá? Tudo isso aqui é configurável. Então, a forma que eu vou preencher o portal, o meu terreno, ele também pode ser configurado aqui. Muito semelhante ao InfraWorks, só que aqui ele é um pouquinho mais técnico, né? Aqui é um pouquinho mais diferente, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Beleza. O que eu preciso? Eu já tenho tudo que eu preciso agora para criar a minha rodovia, meu corredor, tá? Eu tenho uma topografia, eu tenho um alinhamento, eu tenho um perfil, onde que eu tenho como eu desejo que seja minha rodovia, e eu tenho a seção da minha rodovia. A partir disso aqui, eu consigo criar o corredor. Então, eu venho aqui, criar o corredor, tá? Posso manter aqui esse nome, vou botar aqui, rodovia principal, tá? Vou escolher qual que é o meu assembly, tá? Qual que é a superfície de referência para a quantificação de volume, tá? Vou pegar meu terreno natural, vou dar um OK, tá? Aqui tem algumas configurações, tá? Isso aí demora um pouco para explicar também, tá? Mas eu vou... deixa eu ver aqui. Vou dar um OK. Aqui ele vai pedir para construir o corredor, reboot, e olha que legal. Ele criou o corredor aqui, ó, levando em consideração, tá? Uma linha aqui de... aqui ele está cortando, ó, esse ponto mais baixo aqui. Então, ele já tem a abertura aqui, tá? Do meu corte, ó, que legal. Tá? A partir disso... Isso aqui eu consigo criar uma outra superfície, tá? Porque isso aqui, a princípio, é só um corredor. Então, eu vou criar uma superfície também a partir desse corredor. Então, eu vim aqui, tá? Eu vou... deixa eu só fazer uma coisa, pessoal. Para quem trabalha no AutoCAD, o AutoCAD dá um negócio que se chama Fatal Error. E como o civil 3D ele é hospedeiro do AutoCAD, ele pode dar um fatal erro também. Eu já mexi bastante aqui. Beleza. Salvar. Se eu for abrir aqui, ó, a extensão dele também, ó, é DWG, só que se você for abrir no AutoCAD, ele vai ter uma leitura um pouco estranha em alguns casos, tá? Se você for trabalhar com linha que nem AutoCAD, beleza, mas se for trabalhar com esses comandos aqui, que é próprio do civil, quando for abrir no CAD, ele fica um pouco confuso, tá? Então, só para deixar isso claro. Tá, agora eu vou criar minha superfície. Eu vou clicar nele. Aqui, achei. Corredor, uma superfície a partir do corredor. Então, eu vou... adicionar, tá? Uma superfície. Vou adicionar aqui um outro negócio que é difícil de explicar agora. Tem que estar num curso um pouquinho mais avançado, tá? E ele criou uma outra superfície aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui com o botão direito, Object View. Ó, ele criou um talude aqui, inclusive... alinhou aqui, tá? Isso aqui a gente também consegue manipular, pode pedir para ele apenas seguir o contorno necessário, tá? Mas aí vai demorar muito para passar, tá? Então, eu estou indo mais rápido um pouco. Então, já dá para ter uma noção aqui da sua rodovia, tá? Então, eu tenho tudo que eu preciso. Isso aqui, o que eu vou fazer agora, tá? Eu gosto bastante de criar uma superfície final, tá? Então, quando eu for abrir aqui, ó, ver um pouquinho mais meu navegador,
Ó, criou aqui uma superfície a partir da minha rodovia principal. Eu só vou editar aqui, ó. Eu vou tirar esse segundo aqui, que me incomoda. Eu tenho alguns toques. Beleza, aqui. Uma rodovia principal. Eu vou criar uma outra superfície, tá? Chamá-la de terreno. O que eu vou fazer, então? Essa superfície foi criada aqui. Eu vou unificá-la, tá? Para ter um terreno final aqui, a partir da minha topografia, né, ter algo mais bonito, tá? Então, eu vou abrir aqui meu terreno final. Eu vou aqui, eu vou colar a superfície. Preciso colar lá da mais primitiva para a mais atual. Então, o primeiro terreno que está lá é o natural. Vou colar. E depois eu colo o terreno criado aqui da rodovia. Vou dar um OK. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu já não preciso mais enxergar as outras rodovias. Vou vir aqui na minha... pegar essa rodovia aqui, ó. Tá? E vou pedir para não aparecer no... Aqui também, eu vou ver, essa aqui é o terreno final, não, terreno final, deixa ela aqui. Terreno natural, também eu não quero mais enxergar lá no... Vou deixar apenas o terreno final. Então, olha que legal. Se eu vir aqui, botão direito, Project View, olha que legal. Tá? Já tenho uma topografia completa aqui, ó. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Tá? Acho que dá para todo mundo conseguir enxergar, né? Que aqui tem um talude, ó, de corte. Tá? Foi feito pouco aterro aqui. Vou aumentar bem aqui. Vou fazer uma rodovia bem legal. Essa limitação aqui, ó, eu quero subir aqui também, tá? Eu venho aqui, propriedades dele. Eu não quero que ele faça um perfil automático. Eu vou, o máximo aqui, eu vou botar 150 agora. E aqui 410. Ó, aumentou o meu perfil, eu vou aumentar aqui. Opa. Quando as tangentes se cruzam, tá? Ele não vai deixar. Como eu fiz uma coisa realmente muito estranha, né? Não muito habitual, ó, como é essa, eu defini uma curva de um raio de 100, eu não deixo subir mais aqui. Mas aqui já tem uma parte de uma elevação, tá? Então, ó, voltou a ter uma interrogação aqui. Vou vir aqui, eu vou pedir para voltear aqui, né? Botão direito, Objective. Ó, então, ele já criou um aterro aqui, tá? Então, eu consigo manipular muito bem isso aqui, tá? Aqui realmente é um pouco mais fácil de manipular, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, eu quero que esse terreno aqui, ele comece na cota 414, tá? Por quê? Porque menos de 414 eu vou ter um nível de água aqui, tá? Vamos dizer, no loteamento eu vou ter um banhado aqui, eu quero que atere, não pode ser menos de 414. Então, aqui eu tenho uma manipulação um pouquinho mais fiel, tá? Consigo colocar linhas de apoio, se eu quiser, tá? Então, tá bem tranquilo. Alguma dúvida até então? Eu tenho. Pode ir primeiro, Mário. Muito obrigada, Ju. Eu queria saber se tem algum lugar no Civil 3D que você consegue colocar alguns, digamos, fatores limitadores, por exemplo. Eu sei que eu vou construir estrada só no Brasil, então sei que o meu ângulo máximo não pode... Peraí. Fala um pouco mais devagar, tá? Não estou entendendo.
Desculpa, começando de novo. Eu gostaria de saber se tem algum lugar no Civil 3D que você pode colocar alguns, por exemplo, fatores limitadores. Por exemplo, eu quero construir uma estrada com ângulo máximo, sei lá, de 6% ou de 8%, ou o meu raio de curva não pode passar de 100 metros, alguma coisa que ele trave você, que você consegue fazer isso, programar isso para que o Civil 3D te trave, para você não conseguir fazer mais. Alguns fatores limitadores. Por exemplo, eu não quero que ele faça esse tipo de... Isso, exatamente. Nossa. Isso. Então, o que você tem, tá? Quando você vai... Opa, cliquei errado aqui. Lembra dessa abinha aqui, ó? Tá? Eu tenho as configurações da curva, tá? Aqui eu tenho todas as configurações, então aqui ele tem uma limitação de um raio de 150 metros, tá? Quando eu vou criar um alinhamento novo, eu vou falar tudo que tem de limitação, tá? Eu vou criar um alinhamento, essas curvas aqui também, tá? Mesma coisa, tá? Essas são as limitações que ele tem. Quanto a perfis, o que acontece? Numa rodovia, você vai ter eu esqueci o nome, deixa eu só me lembrar do nome. A superelevação, certo? Superelevação, superlargura, tá? Isso ele calcula pra gente, entendeu? Então, eu consigo definir, aqui vai ter que ter uma super largura, tá? E uma super elevação, ou seja, essa rua tem que estar, essa rodovia precisa estar chapada toda para esse lado, senão as pessoas podem voar para o outro lado, entendeu? Esse tipo de limitação tem, mas não se compara à limitação que o InfraWorks tem, tá? Como aqui ele é um projeto técnico, tá? Você faz aquilo que você quer, entendeu? Consegui... Era isso? Era essa a dúvida? Conseguiu sim, era isso. Obrigada. Tá. A outra pessoa? Não, a minha era muito parecida com a dela, porque existem os limites, né, que o DNIT impõe em relação aos ângulos, às inclinações das curvas, de acordo com a classe funcional da rodovia. Aí era isso que eu ia perguntar, se existia uma forma de limitar isso. Porque tem umas rampas gigantonas aí. Provavelmente um caminhão não conseguiria subir se fosse uma rodovia mais para esse lado. E aí a outra dúvida que eu ia falar era sobre superelevação e superlargura, que você já acabou também já falando. Então, a minha já foi. As minhas duas já foram também. Entendi. Não, beleza. Queria falar para vocês, ó, o civil realmente ele é bastante para projeto executivo, tá? Quando você tiver ele bem definido, vocês vão, quando tiver no infra bem definido, vocês vêm para cá, tá? Antes não. Que aqui vocês viram que ele não é tão simples, né, de manipular lá, tá? Lá realmente é mais interessante. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci agora, por isso que eu estou enrolando, mas eu vou continuar aqui então, tá? Se eu lembrar, eu vou voltar. Tá. Eu vou começar agora, então, Pessoal, caso se vocês perceberam, eu sou sulista, tá? Eu vim de Santa Catarina. Então, eu não aprimorei meu sotaque aí para... talvez vocês não consigam entender. Caso quem não consiga entender, vocês podem me chamar, tá? Se eu estiver falando muito rápido, alguma coisa, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, tá? A coisa mais rápida que tem de fazer agora aqui, no nosso tempo, é fazer uma tabela de volume de corte aterro. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar o terreno natural com esse meu terreno final. Então, essa aqui, para mim, agora, eu não posso deletá-la, obviamente, ela faz parte do meu projeto, né? Porque eu criei um terreno final a partir dessas duas. Mas eu vou agora fazer um quantitativo de material. Então, vou vir aqui,
em analisar, tá? Opa, migrei daqui para cá, tá? Em analisar. Então, eu vou usar aqui, ó, esse volumes aqui, tá? Essa linha aqui. Vou criar uma nova superfície. Eu vou chamar ela aqui de corte e o estilo, tá? Eu vou, aqui, ó, tem todos os estilos que já estão nesse template. Posso editá-los, tá? Se eu vier aqui, ó, tem várias configurações, gente, a fazer, triangulações. Aqui, o que eu quero a quantos metros eu quero o menor intervalo, o maior intervalo, tá? Então, não vou entrar muito em detalhes, porque isso aqui realmente tem que mexer um pouco mais, tá? Mas eu vou criar aqui, ó, eu vou pegar essas elevações, tá, que tem aqui. Vou fazer um OK. Aqui também, vou usar, acho que não precisa mudar. Vou dar um OK. Ah, esqueci, tá? A base, superfície base, tá? No caso, vai ser meu terreno natural. E a comparação, que será a minha final. Vou dar um OK. E aqui eu tenho os fatores de empolamento, certo? Então, vou botar aqui 1.4. Depende, tá? Tem que ter um ensaio de solo aí, né? Tem que ter pelo menos um SPT, um ensaio de característica de solo qualquer, tá? Básico, avançado, tá? Para saber que tipo de solo e qual é o seu fator de empolamento, tá? Eu vou aplicar aqui ou não, vou deixar um 1 mesmo, tá? Eu costumo bastante usar fator 1, fator 1, porque às vezes eu não tenho, às vezes os caras que me pedem uma prévia, tipo, me entrega um loteamento e me diz quanto de movimentação de solo eu vou ter, e se for demais eu quero uma possível solução, tá? Então, o que eu faço? Eu uso um fator 1, então, eles que se tiverem no solo, não tiverem, eles que ponham o empolamento que eles acharem necessário, tá? Então, isso aqui também vou deixar um 1 aqui. Dá um OK. Criou um aqui, tá? Aqui eu já tenho algumas informações, ó, tá? Uma nova superfície, ela apareceu aqui. O seu fator de empolamento. Eu já tenho área, eu tenho quanto que eu estou cortando, quanto que estou aterrando, a diferença, tá? Uma proporção, tá? Então, por ser meio estranho, né? Ela até ficou próximo. Consigo gerar aqui um relatório. Então, ó, né? Tem um relatório aqui, ele é em inglês, né? Consigo gerar um texto. Então, algumas outras coisas aqui que não levam muito, tá? Mas isso aqui não é muito legal, tá? Então, vocês viram que criou aqui um mosaico, né? Por quê? Porque ele está levando em consideração as suas elevações, tá? Vou configurar as elevações agora. Vou vir aqui, eu vou colocar, por exemplo, eu vou botar 2 camadas só, tá? Não, 3. Vou botar 3 camadas. Então, eu vou definir que aqui é a elevação mínima, aqui eu vou colocar com -1, tá? A outra faixa de -1 a 1 metro, e depois de 1 metro a 11 e pouco, que é a altura máxima. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou aplicar cores, tá? Posso aplicar mais cores, mas eu vou aplicar só 2. Então, de -11 aqui ao -1, eu vou ter uma cor vermelha, tá? O que tiver dentro dessa faixa de corte vai ficar vermelho. O que tiver de -1 a 1, eu vou mudar a cor aqui, eu vou colocar branco. E o que tiver de 1 a 11 metros, que está aterrando, eu vou colocar verde. Tá? Então, 3 cores. Eu não vou botar branco aqui, eu vou botar um cinzinho aqui, para dar uma destacada aqui. Beleza. Ok.
Tá? Então, olha o que ele fez aqui, tá? Onde está aterrando. Isso aqui eu consigo empurrar para trás, até. Feedback. Talvez tem que pegar as outras coisas e empurrar para frente, tá? Nem no AutoCAD. Mas eu consigo aqui criar uma mancha de corte a tempo. Eu uso bastante isso, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou adicionar uma legenda. Agora ele foi para trás, olha que safado, né? Beleza. Vou colocar uma legenda aqui. Então, ó, nós temos uma tabela aqui de elevação, ó, tá? Elevações, a área de cada uma e colo. Tá? Vou clicar nela aqui, deixa eu ver se tem uma outra tabela aqui. Vou mudar essa tabela aqui um pouco, para que apareça. Vou adicionar um aqui. Fazer algo rápido aqui, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho um volume, tá? De quanto que de material eu tenho. Então, tá vendo? Então, de corte, em relação a essas relações aqui, ó, tá? Até de menos 11 a menos 1 metro, eu tenho 51.800 e poucos metros cúbicos de volume de solo, tá? Então, como tá 1 para 1, sem empolamento. Tá? Se eu vier aqui agora, eu posso, vou botar um jeito também, eu quero diminuir isso aqui, eu quero menos 0,1, menos 0,1, 0,1, 0,1. Então, de menos 0,1 a 0,1 eu vou ter uma faixa branca. Eu uso isso aqui bastante para loteamento também, porque é uma faixa de 20 centímetros aí que quase que se desconsidera, e ela cria, às vezes, uma área, um volume considerável, mas a gente pode desconsiderar ela, ou 0,1 aqui, 0,5, depende muito de como é que é a topografia, né? Sim, ok. Então, atualizou o meu tabela, ó, então tem algumas manchas aqui, e a minha tabela também já atualizou, já tem um volume de corjeteiro mais real. Posso botar mais faixas, tá? Para quem é um pouquinho mais enjoado e gosta de um monte de faixas para mostrar que você fez um projeto massa, você pode pôr um monte, criar um arco-íris aqui, ó, tá? Definir as faixas que você quer e, olha que legal. Então, fica algo ainda mais aproximado, tá? Então, fica a critério de cada um aqui. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu estou sendo um cara muito explicativo mesmo. Eu vou salvar isso aqui. Ninguém está com dúvida? Que legal. Estamos com tempo. Eu vou criar rapidamente um outro modelo, tá? Só que agora, em vez de algo simples, eu vou criar com 2 rodovias, tá? Uma encruzilhada, vamos chamar assim, tá? Como a topografia é pequena, eu vou criar um X aqui, tá? Eu vou salvar, vou criar outro arquivo rapidão. Para quem for instalar, tá, pessoal, tem o Civil 3D, eu estou usando o 2021, vai ter o métrico e vai ter um outro lá, tá? Usem sempre o métrico, tá? Ele está configurado para as configurações brasileiras. Tá? Aqui vai ter um métrico e vai ter uns outros nomes aqui, tá? Então, peguem sempre o métrico. Eu abri assim porque esse start aqui de 2020 para 2021 mudou um pouco, eu estou vendo aqui que eu não vou me achar tão rápido. Então, eu vou fazer assim que é mais rapidinho, tá? Vou rapidamente importar os pontos, tá?
interseção, beleza. Tá, é isso mesmo. Eu vou criar rapidamente uma nova superfície. Vou botar TN, tá? De terreno natural. Ok. Mesmo processo que eu estou fazendo antes, tá? Existem outras formas de fazer, só para não confundir ninguém. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes. Ah, para quem tiver uma dúvida, se eu não tiver os pontos de levantamento topográfico e quiser, eu tenho um arquivo com as curvas de níveis, eu consigo criar a superfície a partir das curvas de níveis? Sim, consegue, tá? Não necessariamente você precisa ter os pontos topográficos, tá? Se tiver um arquivo com curva de nível, você consegue fazer isso também. O topógrafo entrega para você. Então, beleza, ó, criei a superfície aqui, vou salvar. Beleza, eu vou vir aqui em Home, ó, mesmo processo de antes, tá? Vou criar um alinhamento. Eu vou dar o nome aqui de rodovia principal. Vou deixar com todas as labels. Ok. Eu vou fazer ela reta, tá, pessoal? Só para mostrar a mesma interseção. Vou criar uma outra aqui. Rua secundária. Ok. Beleza, criei agora uma interseção, tá? Só que eu preciso criar as minhas... Esqueci o nome, fugiu aqui. Mas eu preciso criar o perfil. Isso, o perfil da rua, tá? Vou adicionar o único terreno que eu tenho por enquanto. Criei aqui. Vou criar da secundária, tá? Ó, se eu quero a secundária, eu posso vir aqui e clicar nesse alinhamento, ele já vai para a secundária. Tá? Adiciono novamente aqui terreno natural. Beleza, criei, tá? Rua secundária, rua principal. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou criar um perfil um pouco estranho de novo, tá? Só como é didático mesmo. Vou fazer ele assim, ó. Afundando ele. Lembrando, tá? Ó aqui a diferença, tá vendo? É uma diferença muito pouca. Às vezes o pessoal clica aqui, não, tá? Começa no começo, termina no final. Beleza? Tá as informações referentes aqui. E aqui, eu vou criar uma linha reta. Como se fosse uma linha reta. Tá. Vejam que existe uma diferença aqui, né? E aqui não existe uma diferença muito grande, tá? O terreno natural está aqui. Acredito que, olhando do perfil, mais ou menos aqui, assim, fazer um X aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu teria que estar próximo ao terreno natural, tá? E aqui em cima ele vai estar próximo aqui. Tá? Essa interseção, tá? Então, o que acontece? Existe uma incompatibilidade aqui, tá? Como que eu resolvo isso? O Civil 3D não vai deixar você fazer algo tão errado assim, tá? Vem aqui, eu crio uma interseção. Eu vou criar primeiro uma interseção, tá? Mais simples.
Vocês viram que eu cliquei na interseção, e agora o que ele está pedindo? Ele está me pedindo qual que vai ser a rua principal. Eu vou dizer que esse perfil mais estranho é a minha rua principal. Cliquei. Aqui existe uma série de configurações, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar todas as configurações. Eu vou só criar um ponto aqui mesmo, tá? Vou pedir para criar. Então, ele criou aqui, tá? Ponto de interseção. Esse texto aqui, posso deletar, tá? Mas vocês viram que ele criou uma bola, né? Um X aqui. Tá? E olha o que ele fez. Tá? Então, agora, esse perfil aqui tá do jeito que eu quero, que é o principal, e esse aqui respeitou esse terreno de cima, tá? Aumentou aqui um pouquinho, tem que baixar agora, tá? Ele respeitou, então eu não vou ter o problema de, por exemplo, eu vou ter uma rua aqui, e de repente um perfil com uma diferença de meio metro, tá? De um perfil ao outro, não. Ele já restringe você a não cometer esse tipo de erro, tá? Se eu pegar agora e subir aqui, ó, eu vou mudar para cima. Ó, aqui agora ele sumiu aqui, né? Eu vou ter que aqui até 480, vou deixar ele grande. Também não tão grande, né? Entendeu? Então, ele subiu. Então, eu consigo ter uma manipulação, tá? Depois de pronto. Então, isso aqui eu acho bastante interessante. Tá? Tenho mais um pouco de tempo. Eu vou... Oi? Isso aí foi porque você colocou uma interseção em nível, né? Se eu quisesse colocar, sei lá, um viaduto, aí eu teria que, sei lá, dar uma ideia para ele da diferença de altura. Como é que seria? Eu faria um perfil separado para cada um deles? Sei que é mais difícil essa parte, mas... Sim. Eu ainda nunca... Se alguém quiser me contratar para fazer um viaduto um dia, eu estou disponível. Nunca fiz, tá? Um projeto de viaduto. Mas como eu faria, tá? Eu sei que quando vem do InfraWorks para cá, ele já vem pronto, até com alguns desenhos aqui, que eu não faço a mínima ideia como que faz, tá? No civil. Mas se eu fosse fazer só no civil esse projeto, eu simplesmente teria que sair medindo, tá? Eu ia colocar barreiras, tá? Em algum lugar, tá? Eu teria que, por exemplo, criar um PVI, tá? Vou vir aqui. Daí eu consigo criar um PVI aqui, ó. Crio aqui. Eu sei que minha ponte precisa ser reta, tá? Então, vou deixar aqui quase sem inclinação, ou com pouca inclinação, tá? E eu teria que manualmente estudar como que ele passaria aqui embaixo, tá? Realmente eu faria bastante manual. Tá? Então, provavelmente deve existir sim uma forma mais automatizada de poder reconhecer, mas eu não sei mexer isso no Civil 3D direto, tá? Só no InfraWorks e trazendo para cá. Mas realmente vai ter que ser manual, se você quiser fazer um viaduto ou alguma coisa. Tá? E não colocaria, obviamente, essa interseção, porque essa interseção, ela vai unir esse ponto aqui, tá? Ele vai unir, ele vai fazer exatamente isso aqui. Então, teria que trabalhar sem essa linha de ponto. Então, como é que você faz? Digamos que a minha ponte, o viaduto, ele começa aqui e termina aqui, tá? Eu vou tentar explicar rápido, mas não vou fazer, porque isso é algo demorado, tá? Vou vir aqui, eu crio um ponto, tá? Point... E outro ponto, aí está aqui, ó, pontinho, tá? Esse ponto, esses dois pontos aqui, ó, tá? Point. Esses dois pontos eu consigo colocar ele como referência no meu perfil, tá? É um pouquinho mais complicadinho, mas não é difícil. Demoraria 15 minutos aí para fazer, mas eu não vou tomar mais tempo, tá?
Demoraria 15 minutos para fazer. E aí você teria uma espécie de um aviso, como esse aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, dizendo, ó, point 1, point 2. E aí, a partir dali, você vai saber certinho aqui, ó, tem a elevação dele, e aí você saberia que esse perfil aqui, que vai se passar por baixo, ele vai ter que ter 10 metros menos que essa elevação aqui, tá? Então, teria que ser, não, supondo, tá? 422, então, eu teria que diminuir esse perfil aqui, usar esses mesmos pontos aqui como referência, ou algo, né, alguma coisa que eu queira, e colocar ele 10 metros abaixo deste nível que ele vai estar cravado aqui, tá? Eu faria manualmente. Entendido? Entendido. Obrigada. Mais alguma dúvida para alguém aí? Não? Beleza. Eu vou só falar um pouquinho ainda das configurações, tá? Das interseções. Vim aqui, tá? Vou criar de novo uma interseção no mesmo lugar. Vou vir aqui com o Next, só que agora eu vou habilitar todas as configurações. Então, aqui eu tenho, ó, os offset, tá? Que eu tenho, então, eu consigo definir, tá? Aqui, a minha interseção, a largura da minha interseção, tá? Eu vou botar aqui 5 metros, que é o label que eu defini antes, todas elas 5 metros, tá? Aqui, eu vou definir o raio de curvatura, tá? Então, em cada quadrante aqui, ó, tá? Eu tenho um quadrante, outro quadrante, outro quadrante, outro quadrante. Tem as 4 quadrantes, eu consigo definir um raio, tá? Eu vou fazer aqui um raio com 2 metros, aqui um raio com 30 metros, aqui um raio com 2 metros de novo, e outro com 30 metros, tá? Fazer algo bem visível. As inclinações, tá? De cada rua, tá? Então, as 4 lados aqui, tá? Eu vou deixar menos 3, tá? Que foi para definir a minha label antes. Minha assembly, perdão. É isso. Aqui, dos 4 quadrantes aqui, a extensão do meu... vou explicar aqui. O quanto que essa interseção vai correr para cada lado, tá? Eu vou colocar aqui para ambas, tá? Vou botar tudo 30 metros. 50? Não, 30 tá ótimo. Beleza. Vou dar um OK. Vou para o Next aqui. Aqui, ele vai criar o quê? Ele vai criar um corredor. Tá? A única aqui que nós não temos nenhum corredor. Tá? Antes, quando a gente criou um corredor aqui, que vai passear a rodovia, ele criou um carinha aqui chamado corredor. Como uma rodovia é única, tá? Eu posso criar, às vezes, corredores separados, posso, no loteamento, colocar um corredor em tudo, tá? Bem criterioso. E daí aqui tem aqui eu consigo configurar cada lado daquela interseção, tá? Por exemplo, aqui, ó, a primeira são as esquinas, tá? Depois eu tenho o traçado principal, o traçado principal que sai do centro. Eu tenho o traçado principal da interseção, tá? Aqui no final eu tenho os lados, tá? O centro. Então, cada uma dessas é uma assembly. Como eu coloquei, aqui já tem alguma assembly pronta, tá? Eu posso criar, mas eu vou cancelar isso aqui, porque eu vou criar uma assembly igualzinha que tinha antes, tá? Vou colocar ela aqui, beleza? Crio uma assembly. Tá?
Olha, tem muito Vou novamente criar a interseção, tá? Eu cancelei o comando. Vou habilitar. Poxa vida. Tem que fazer rapidinho aqui. Só um pouquinho. Aqui eu vou botar assim. Agora vai. Vou deixar 10 aqui mesmo, então não tem pouco. Vou fazer um 10. Aqui, ó, ele já pegou a minha assembly básica, tá vendo? Tá? Senão eu teria que criar cada uma delas, tá? Manualmente, e demoraria um pouco mais. Então, assim, eu vou pegar essa assembly que já deu pronto para você. Agora sim, eu vou criar a interseção. É que eu consigo manipular ela também, ó, tá? Mais para cá. Mais para lá. E vai fazendo o contorno. Essa visualização aqui tá feia, mas ela é editável, tá? Aqui, isso aqui tudo são configurável. Deixa eu ver se eu vejo uma que não. Esse template aqui não tem algo menos feio. Essa aqui, tá? Então, para quem for fazer um projeto, pessoal, o que eu recomendaria, tá? Como eu formatei meu computador muito recentemente, nós temos do DNIT um pacote, tá? CompliKit Brasil, tá? Para InfraWorks e para Civil 3D. Tá? Eu ainda não instalei ainda, porque não saiu para 2021, tá? Então, ainda só tem para 2020. Então, aqui já tem um template do DNIT pronto, que vai ter todas essas plaquinhas aqui, tá vendo? Plaquinha, civilização, uma visualização melhor aqui, tá? Onde se enxerga uma churinha da rua, ou sem nada, tá? Então, quando vocês forem fazer um projeto, vocês vão ter que pegar baixar aqui, ó, ele vai entrar no site da Autodesk, tá? Vai ter que fazer o seu login para conseguir baixar, mas isso aqui é infra, tá vendo? Ele dá as plaquinhas para você. Deixa eu ver se mostra algo do civil aqui, ó. Tá, os padrões aqui do DNIT, tá? Já todas configuradas para o Civil 3D. Tá? Então, já vem um template pronto, tá? O próprio Civil, ele tem esse template aqui, tá? Mas foi o que eu coloquei. Tá? Eu estou trabalhando aqui. Mas ele não é muito ideal, tá? Eu consigo botar as plaquinhas, ele já vai deixar a estaca de onde vai ter a placa, tudo mais, tá bom? O que mais tem para falar? Tem algumas outras funções aqui que não são muito legais, assim, tá? Se eu vier aqui,
Eu vou criar uma rodovia aqui rapidinho, só para vocês verem assim, a diferença entre o InfraWorks e o Civil 3D. Vou ver aqui, corredor, criar corredor. Deixa eu fazer diferente. Eu vou tentar nessa aqui mesmo, tá? Tem essa opção de drive aqui, ó. Tá? Você consegue dar um play, tá? Definir velocidade, e ele vai mostrar para você como que é essa rua, tá? É o máximo possível 3D se assemelha ao InfraWorks, então é incomparável. Ele conclui. Tá? Não põe as plaquinhas, mesmo que você tenha colocado ele na indicação aqui, tá? Não vou ter, porque eu não estou com o CountKit Brasil. Mas é o máximo que ele vai conseguir fazer para você de visualização, tá? E isso aqui, tá? Vem aqui, botão direito, Object View. Ah, não, eu não fiz, ó. Não criei uma superfície final, né? Mas somente isso mesmo, tá? Selecionar, botão direito, Object View, e é o máximo que você vai conseguir de gráfico, né, de visualização no Civil. Eu acho que é isso aí que eu tinha para passar, pessoal. Vou deixar bastante tempo com mais alguma dúvida. Ele gera também, tá, pessoal, a lista de materiais do pavimento, tá? Ele vai pegar isso aqui e vai te dizer quantos metros quadrados de metros cúbicos de cada material, de base, subbase, capa, tá? Meio fio, grama, calçada, tá? Ele vai te dar esses relatórios, mas aí realmente demora um pouquinho mais, tipo, vai até umas... nós temos até às 16, aí 15 minutos seria realmente muito pouco para passar. Na verdade, assim, eu não tenho uma dúvida, seria mais um pedido. Eu não sei se, na verdade, você pode fazer isso ou não, mas você poderia disponibilizar esse arquivo com essas nuvens de pontos para a gente dar uma treinada, tentar replicar o que você passou na aula? Eu acho que sim, né? Eu não vejo problema, não. Pode sim, Delcio. Pode sim. Pode, né? Pode. Rodrigo, se puder mandar para mim, eu tenho um e-mail de todos, eu mando isso por e-mail para eles. Vou mandar agora. Beleza.
Gente, mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Não, eu ia pedir também o arquivo. Que bom que a Marina pediu também. Eu e a Ju Beleza. estamos muito alinhadas hoje. Só as mesmas dúvidas, os mesmos pedidos. Você podia depois salvar também esse arquivo que você fez hoje, Delcio? E, tipo, passar Eu para tenho eles os também. dois aqui. Eles estão salvos aqui. Então, os dois salvos, tá? Esse arquivo da interseção. Opa. E o primeiro arquivo aqui, tá? Que é aquela rodovia, tá? Tá, manda para mim que eu repasso para eles. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Pelo jeito, está tudo aqui. Eu estava falando com o microfone desligado. Ah, que bom, Marina. Rodrigo e Delcio, eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês dessa vez. Então, vamos encerrar nossa semana de engenharia, que durou 2 semanas, e dessa forma, à distância. Mas eu queria muito agradecer sempre a parceria de vocês e a presença em todas as semanas de engenharias com a gente. Que isso, a gente que agradece e estamos à disposição. Tá bom, Rodrigo, muito obrigada. Obrigado. Meninos, muito obrigado a todos pela participação. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Desculpa qualquer coisa aí, tá? Dúvida, a gente tá aí. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Até mais, tchau.